Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o CDB e no final eu ainda vou disponibilizar uma ferramenta gratuita onde você vai poder analisar as rentabilidades dos produtos e escolher aquele que melhor atende o seu perfil. Bom, e o que significa essa letrinha CDB? Ela significa Certificado de Depósito Bancário. E o que é isso? Toda vez que você coloca o seu dinheiro em algum banco, que você investe em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Então funciona da seguinte forma: você, que é essa pessoinha aqui, tem sobrando 10 mil reais e quer investir esse dinheiro. Você é uma pessoa controlada, organizada e consegue fazer o seu dinheiro sobrar, e aí você vai lá no banco, fala assim: banco, tenho 10 mil reais sobrando. O que eu posso fazer com esse dinheiro? Aí o banco fala assim: olha, me empresta esse dinheiro, esses 10 mil reais, deixa esse dinheiro aqui comigo, que na hora que você quiser o seu dinheiro de volta, eu te devolvo os seus 10 mil reais e te pago uns juros por esse dinheiro. Te pago 1% ao mês para você deixar esse dinheiro comigo. Você topa? Beleza, topo. E a pessoa vem aqui e deixa o dinheirinho dela rendendo 1% ao mês. Aí, do outro lado, eu tenho uma outra pessoa que está desorganizada financeiramente, que não tem dinheiro sobrando e que precisa pegar dinheiro emprestado com o banco. E essa pessoa vai lá no banco e fala assim: banco, preciso de dinheiro. Você tem 10 mil reais para me emprestar? E o banco fala assim: te empresto. Tenho sim 10 mil reais para te emprestar. Só que eu só te empresto esse dinheiro se você me devolver ele todo ao final do contrato e eu vou te cobrar uma taxa de juros de 8% ao mês. E aí o banco pega esse dinheiro e empresta para essa pessoa que precisa. Então o banco é o intermediário que pega o dinheiro do investidor para poder emprestar para quem precisa, para poder emprestar para o devedor. E essa diferença de taxa aqui é o que a gente chama de spread bancário. Então o banco paga 1% e o banco empresta esse dinheiro a 8%. É claro que o banco não fica com todo esse percentual de lucro para ele. O banco tem vários custos, né? Mas, a grosso modo, é isso que acontece. E o CDB é uma das formas de captar esse recurso. Porque o CDB ele dá uma liberdade muito grande para o banco em poder emprestar esse dinheiro de várias formas. Num cheque especial, num cartão de crédito, num crédito pessoal, num financiamento de veículo. Então o banco pode utilizar esse produto para várias frentes de crédito. Então ele tem mais liberdade de trabalhar com esse dinheiro, diferente da poupança, por exemplo, que o banco, grande parte do volume que está na poupança, a maior parte o banco só pode destinar para financiamento imobiliário. E como a gente está emprestando o nosso dinheiro para o banco, né, para esse banco aqui, é muito importante a gente saber para qual banco a gente está emprestando o nosso dinheiro. É um banco sólido? É um banco que tem um bom histórico no mercado? É um banco que já apresentou algum tipo de problema, algum tipo de fraude? Há quanto tempo que esse banco está no mercado? Como que esse banco funciona? Qual que é a forma principal dele ganhar dinheiro? Porque essa aqui é a forma principal, emprestar, né? Mas o banco tem várias outras frentes também onde ele consegue ganhar dinheiro. Então é muito importante a gente avaliar para quem a gente está, para qual banco a gente está emprestando o nosso dinheiro. Agora, a grande diferença aqui, né, que não existe, a segurança que não existe quando a gente empresta esse dinheiro diretamente para outra pessoa, a grande diferença é que aqui existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele funciona como um seguro para todas as instituições financeiras, para todos os bancos. Então aqui a segurança que a gente tem é que os investimentos até 250 mil reais serão pagos, serão honrados, serão devolvidos para o investidor, caso esse banco aqui ele venha a quebrar, venha a falir, enfim, que ele venha a ser liquidado, encerrado pelo Banco Central. Então a gente tem essa garantia de até 250 mil reais. Eu tô gravando esse vídeo agora em dezembro de 2025 e recentemente a gente teve a notícia do Banco Master, que veio a ter as suas atividades encerradas. E aí o Banco Master agora, todos os investidores, todas as pessoas que colocaram dinheiro lá, até 250 mil reais, terão seu dinheiro de volta, terão seu dinheiro devolvido. Agora, isso pode demorar 30 dias, 60 dias, 90 dias, então isso tem um prazo e durante esse período o dinheiro não está rendendo. É claro que a gente precisa analisar as ofertas no mercado e procurar, sim, rentabilizar o nosso dinheiro da melhor forma possível. Acho que sim, a gente tem que ficar atento às rentabilidades, ao que o mercado está pagando. Mas se tem algo muito descolado, se um determinado banco está pagando muito mais do que a maioria, a gente precisa ligar o alerta. Por que esse banco paga mais? Qual que é o interesse desse banco em captar mais dinheiro? Porque é aquele negócio,
Quanto mais o banco paga, mais dinheiro ele precisa para o caixa dele. Então você pode perceber, se você avaliar os bancões, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil, esses bancos eles não negociam muito taxa. É aquela taxa ali que eles pagam e pronto, acabou. Se você quiser colocar ali naquela taxa que ele está pagando, beleza. Se você não quiser, ele também não está muito aí não. Por quê? Porque esses bancos têm um caixa muito robusto, tem muito dinheiro em caixa. Já tem muita gente aplicando em CDB, ele tem muito dinheiro captado ali. Ele não precisa mais reforçar tanto o caixa. Em contrapartida, os bancos menores precisam captar mais dinheiro. E se eles precisam captar mais dinheiro, como que eles vão atrair os investidores? Através de um retorno melhor, de uma rentabilidade melhor. Claro que o caso aqui, desse exemplo que eu dei do Master, é um caso muito atípico, né? Claro que existem outras instituições menores que pagam uma rentabilidade acima desses bancões e que nos dá também uma certa segurança. E a gente tem também a segurança aqui do FGC. Se você mantiver ali até os 250 mil, você ainda está coberto, está seguro. Mas tem muita instituição ali de médio porte que é bem reconhecida no mercado, que é bem estruturada financeiramente, que tem uma boa gestão, então que nos dá essa segurança também em investir. Então a gente precisa avaliar todo esse contexto, avaliar todo esse histórico do banco onde a gente coloca o nosso dinheiro, da mesma forma que a gente avaliaria o histórico de uma pessoa que viesse nos pedir dinheiro emprestado. Então é esse cuidado, é essa atenção que a gente precisa ter. Bom, e quando a gente está na posição de investidor e que a gente procura o banco para colocar o nosso dinheiro em um CDB, a gente tem 3 opções de CDB para poder investir. O banco ele nos dá 3 opções de CDB. Então, vamos detalhar um pouquinho elas aqui. Então a gente tem esses 3 tipos de CDB. O CDB pré-fixado, pós-fixado e o híbrido. Então, o que é um CDB pré-fixado? É quando você vai lá no banco e fala assim, eu vou aplicar meu dinheiro num CDB que vai me pagar 12% ao ano. Então, faça chuva ou faça sol, aconteça o que acontecer no mercado financeiro, a sua taxa está pré-definida, pré-determinada. Você vai receber essa taxa aqui que você acordou com o banco. E ponto final. Não interfere Selic, não interfere a inflação, nada interfere aqui. Você vai receber aquilo que você acordou com o banco e ponto final. Aqui no pós-fixado, como o próprio nome já diz, é posterior. Você só vai saber a rentabilidade do seu dinheiro posteriormente. Por quê? Porque ele está atrelado ao CDI, que acompanha a taxa Selic, que é a taxa de juros do nosso país. Então, quando você vê a Selic, hoje a Selic tem 15%, quem investe no CDB pós-fixado vai ter a rentabilidade da Selic, porque o CDI acompanha a Selic. Então, o CDI ele é um pouquinho abaixo só em relação à Selic. Então, a Selic está em 15%, o CDI está em 14,9%. É sempre ali 0,10 abaixo da Selic, é uma diferença muito pequena. Então, se a gente tem, por exemplo, um cenário, né, uma perspectiva na economia de que a taxa de juros, que essa taxa Selic aqui, ó, ela vai cair, é interessante a gente olhar com mais carinho para os pré-fixados, porque a gente vai fixar uma taxa e mesmo que o mercado caia, a gente tem garantido uma taxa ali pré-definida, se a gente tem uma perspectiva da Selic cair, porque se a Selic cai, a rentabilidade cai junto. Agora, se a gente tem uma perspectiva de aumento da Selic, a gente já precisa olhar com mais carinho para o pós-fixado. Por quê? Porque o pós-fixado vai acompanhar a Selic. Então aqui, se eu apliquei num pré-fixado que me paga 12% ao ano, se eu tenho uma Selic a 15%, que é o caso de hoje, eu estou deixando de ganhar dinheiro aqui no pré-fixado, porque aqui eu poderia estar ganhando 15% ao mês, 14,9% ao mês, não, ao ano, desculpa. Poderia estar ganhando 14,9% ao ano, enquanto aqui eu estou ganhando 12% ao ano. Mas é importante a gente entender ali o que está acontecendo na economia, qual que é a tendência do mercado, para a gente poder se posicionar da melhor maneira possível. E a gente tem também a rentabilidade híbrida. O que é o híbrido? É uma mistura dos dois mundos, de pré-fixado com pós-fixado. Então aqui a gente vai ter uma parte pré-fixada, então vamos colocar aí 7% ao ano, mais uma parte que é pós-fixada. Só que esse pós-fixado não acompanha a Selic, não acompanha a taxa CDI. Aqui vai acompanhar a inflação, que é o nosso IPCA. Então quando a gente fala em IPCA, a gente está falando de inflação, é a mesma coisa. Então aqui nesse investimento híbrido, eu tenho garantido um retorno e
tenho garantido também o IPCA, que é a inflação do nosso país. E esse tipo de investimento híbrido, ele é muito interessante para longo prazo, para investimentos de tempo maior. Por quê? Porque aqui o seu dinheiro, ele vai sempre ter a correção da inflação, então ele não vai perder ali valor de mercado por conta da inflação, e ele vai ter sempre um ganho real, que é essa parte aqui pré-fixado. Então ele vai sempre render alguma coisa além da inflação. A inflação, ela corrói o poder de compra do nosso dinheiro. Então o que eu compro hoje com R$10 não é a mesma coisa que eu comprava há 10 anos atrás. E nem será a mesma coisa que eu vou comprar a daqui 10 anos para frente, porque o dinheiro ele vai perdendo valor ao longo do tempo por conta da inflação. E nesse tipo de investimento, a gente tem sempre a correção da inflação, mais um ganho real. Então vamos pegar um exemplo aqui de um pré-fixado a 12%. A pessoa hoje tem um investimento que rende 12% ao ano. E acontece um revertério na economia e a nossa inflação sobe demais. E aí vai lá para 10%. Hoje ela está próximo de 5%, mas suponhamos que ela vai para 10%. Essa pessoa que está no pré-fixado, você concorda comigo que ela está perdendo, o dinheiro dela está perdendo 10% de valor e ela está tendo um retorno de 2%, um retorno real do dinheiro dela de 2%. Ao passo que a pessoa que colocou aqui no pós-fixado, como acompanha a taxa de juros, a Selic, ela tende a ter um retorno melhor. Por quê? Porque quando a inflação está alta, a Selic sobe também, a taxa de juros sobe também. Então aqui a pessoa, se ela está num pós-fixado, ela vai ter um ganho real muito provavelmente acima de quem está aqui num pré-fixado. E quem está no híbrido vai ter 100% de retorno da inflação, que é o índice do IPCA, mais o retorno real do pré-fixado. Então é assim que funciona. Pode parecer que é muita informação, mas se você tiver alguma dúvida, se não tiver ficado claro, deixa aqui nos comentários, que depois inclusive eu posso fazer um vídeo respondendo as principais perguntas aqui para poder esclarecer e orientar vocês em relação a esses termos da economia. But e quando a gente investe num CDB e quando a gente vai resgatar esse dinheiro, a gente vai resgatar o valor que nós colocamos mais aquela rentabilidade que foi acordada com o banco, seja ela pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. A gente vai receber aquilo que foi acordado. E aí, sobre a rentabilidade, sobre tudo que rendeu, a gente paga o quê? O imposto de renda. Então, suponhamos que eu emprestei para o banco R$10.000 e aí o dinheiro ficou lá aplicado um determinado tempo e tal, com uma taxa de juros bacana. E aí, quando eu for tirar o meu dinheiro, esse dinheiro ele virou de 10, ele virou 15 mil. Então, eu tive um ganho de 5 mil. Só que eu vou colocar esse 5 mil todo no bolso? Não vou. Por quê? Porque sobre esses 5 mil, só sobre os 5 mil, sobre o dinheiro que foi aplicado, não, tá? Não tem imposto de renda sobre o seu capital inicial investido, não tem. Só sobre a rentabilidade. Aqui eu vou pagar o imposto de renda, que tem 4 alíquotas diferentes. Pode ser 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%. Isso a depender do prazo que o dinheiro fica investido. Então aqui a gente tem que levar em consideração também a cobrança do imposto de renda sobre a rentabilidade. E um detalhe importante também é que o CDB, ele pode ter ou não prazo de carência, prazo para resgate. Então, geralmente, o pré-fixado e o híbrido tem carência sim, tá? Geralmente, ele tem carência de 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Cada banco ali, cada emissor, cada banco que está captando dinheiro vai colocar o critério, prazo ali para resgate. Cada banco vai colocar o prazo para resgate. E no pós-fixado, a gente encontra muitos CDBs também com prazo determinado de resgate, mas aqui no pós-fixado a gente tem muito CDB de liquidez diária. Então, o que é isso? Eu posso colocar o meu dinheiro e posso tirar a qualquer momento. Então, por exemplo, aquele dinheiro que você precisa deixar guardado, que é a sua reserva de emergência, você pode colocar sim num CDB pós-fixado de liquidez diária, ou seja, você pode mexer nele todos os dias, se você quiser. E aqui você tem liberdade de tirar sempre que precisar. E existem também aqui os CDBs que têm a carência, mesmo sendo pós-fixado. E aí, para esses CDBs que têm liquidez diária, precisa ficar atento também que se o resgate acontecer antes de 30 dias, você, além de pagar o imposto de renda, você paga um outro imposto, que é o IOF. Só que o IOF só acontece para resgate
antes de 30 dias. Então, colocou o dinheiro lá no CDB de liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, e deixou o dinheiro aplicado 32 dias e precisou fazer um resgate. Tem IOF? Não, não tem IOF, então você não paga. Não tem IOF nesse caso. Agora, coloquei um dinheiro lá, coloquei 10 mil reais hoje, e aí daqui 15 dias eu precisei resgatar ou o valor todo ou parte do valor. Sobre aquele valor que é resgatado, você vai pagar sobre a rentabilidade dele, o imposto de renda, no caso a maior alíquota, mais o IOF. E esse IOF, eu vou deixar aqui na tela, é uma tabelinha regressiva que ele vai diminuindo ao longo do tempo, até chegar em 30 dias e zerar a alíquota do IOF. Então aqui é mais como uma informação mesmo para ter uma noção de que toda vez que você for colocar num CDB, tenta pensar em pelo menos 30 dias, porque aí pelo menos você se livra desse imposto aqui do IOF. Mas se precisar resgatar antes também, não tem problema, tá? Pode sim. O próprio banco faz esse cálculo lá e já acredita na sua conta o valor líquido já deduzido o imposto de renda e o IOF. Você não precisa preocupar em calcular nada disso. E agora, como prometido, eu vou te mostrar uma ferramenta simples, prática e gratuita, onde você vai poder simular os retornos dos CDBs que você investe e vai poder comparar as rentabilidades. Então, você vai poder pegar as ofertas que o banco te dá, seja num pós, pré ou híbrido, e vai comparar o que vai te dar um melhor retorno ali, o que pode te dar um melhor retorno. Então vamos lá. Você vai encontrar essa ferramenta no meu site, que eu vou deixar aqui embaixo, que é o mairamelgasto.com.br. Você vai aqui no menu sanduíche, em simuladores, simulador de renda fixa. Essa ferramenta já vai trazer atualizado para você o IPCA atual e a taxa Selic atual. Então você não precisa alimentar aqui a ferramenta com nenhuma dessas informações, já está tudo prontinho, tudo atualizado. E você consegue simular e comparar não só CDB, tá? Todos os produtos de renda fixa e também a poupança. Então aqui a gente tem a ferramenta onde você consegue comparar todos os investimentos da renda fixa e a poupança também. Então vamos colocar, como o nosso assunto aqui hoje é o CDB, vamos falar do CDB. Então vamos pegar um CDB hoje que está pagando um pré-fixado de 12% ao ano. E eu vou deixar esse dinheiro aplicado 2 anos. Vou deixar um valor de 50 mil reais. Beleza. E aí agora eu quero comparar com um CDB híbrido. Um CDB que é pré-fixado mais IPCA. Então, vou colocar aqui um CDB híbrido e vou colocar que o pré-fixado, ele está em 7% ao ano e vou deixar também por dois anos. Aqui no pré-fixado, no híbrido, desculpa, você coloca só a parte pré-fixada, porque a outra parte é o IPCA. E a própria ferramenta aqui, o próprio simulador, já pega a informação do nosso IPCA atual. Agora, lembrando que essa parte do IPCA, ela vai variar ao longo dos anos. Por quê? Porque essa é a parte pós-fixada. Então, ele vai sempre levar em consideração a taxa de hoje para poder fazer o cálculo, que é o que a gente tem. No futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, não tem como colocar aqui, precisar essa parte do retorno do pós-fixado, porque vai depender de várias variáveis econômicas aqui. A gente leva em consideração o IPCA atual que a gente tem. Então, também 2 anos, 50 mil. E vamos calcular. Ó, então, neste exemplo aqui que eu coloquei, o melhor investimento é o CDB híbrido, que é o fixo, que é a parte pré-fixada, mais o IPCA. Neste caso aqui, os 50 mil que eu coloquei iriam virar líquidos, já deduzido o imposto de renda, ia ser de R$ 60.501,02. Aí, ó, IPCA considerado 4,68, que é o IPCA de hoje. E o CDB pré-fixado me daria um retorno de R$ 60.494, já deduzido também o imposto de renda. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, a diferença de um para outro é muito pequenininha. E aí, por isso que neste caso é importante a gente entender qual que é a tendência do mercado daqui para frente. A tendência é a Selic cair? A tendência é a Selic subir? Porque isso aí te dá te ajuda também a definir melhor aonde colocar esse dinheiro. Agora vamos fazer uma outra simulação aqui, ó. Vamos pegar simulador de renda fixa, vamos pegar aqui um CDB pós-fixado de liquidez diária, que rende aí 100% do CDI, e aí eu vou deixar esse dinheiro também 2 anos, então aqui ó, pós-fixado, 2 anos, opa, aqui tá errado, 100% aqui ó, percentual do CDI, 100%, e vou colocar aqui no período de 2 anos, vou colocar 50 mil também. E vamos pegar o CDB pré-fixado, o de 12% ao ano, taxa de juros 12%. Também 2 anos e também 50 mil. Neste caso aqui, o CDBDI, o que acompanha a taxa Selic, ele vai render mais, ele vai render 26%. Só que ele só vai render esses 26% se a taxa Selic
permanecer em 15% nos próximos 2 anos. Só que a gente não sabe se isso vai acontecer. Muito provavelmente não. A taxa Selic não vai ficar estagnada por 2 anos. Ou ela vai subir ou ela vai cair um pouquinho. A gente tem a tendência, a estimativa do mercado é de que ela caia. Então, isso aqui vai cair. Se isso aqui cair, a rentabilidade do pós-fixado também vai cair um pouco, tá? E o pré-fixado, que é aquele que a gente já define no ato ali do investimento, vai render 20,99, 21%, né? Durante todo esse período aí. E aí vai me dar um retorno líquido de R$ 60.494. Então aqui é muito interessante você comparar os CDBs, você comparar outros produtos de renda fixa, comparar um CDB com uma LCI, com uma LCA, com a própria poupança. Então, assim, é muito importante você ver as diferenças de rentabilidade aqui, sempre buscando informações daquilo que o mercado espera que aconteça. Não significa que vai acontecer, mas é uma perspectiva e a gente precisa também saber e entender um pouquinho que isso vai nos ajudar a escolher o melhor investimento para a nossa carteira. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!